Olá, gente, para assistir o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou ensinar um assunto bastante fácil para vocês, ok? O nome desse assunto vai ser a Guerra Civil dos Dois Príncipes de Portugal, Dom Pedro VI e Dom Miguel. Entenderam? O assunto vai ser este. Agora vem comigo que eu vou ensinar. Agora, só lembrando, deixa seu joinha, se inscreve no canal porque vai ser muito legal. Alguns dias da semana eu vou postar vídeo de assuntos de história, matemática, algumas matérias. Bota aqui embaixo, nos comentários, o que você vai querer, ok? Então, vamos ver o que aconteceu nessa Guerra Civil dos Príncipes. Agora, eu vou falar só um pouquinho dos dois príncipes. O Dom Pedro VI, ele defendia a monarquia liberal e tinha apoio de muitas burguesias. E o Dom Miguel, ele defendia a monarquia absoluta e tinha o apoio de quase todo o clero, toda a nobreza e algumas populações. Agora, agora a gente vai explicar o que realmente aconteceu. Dom Miguel, aproveitando a ausência de Dom Pedro no Brasil, Dom Miguel traiu o acordo que fizeram seu irmão. Se aclamou, dizendo que ele seria o rei em 1828. E falou para a corte, a partir, o governo falou que iria governar com a monarquia absoluta. Muitos liberais foram perseguidos, presos e mortos. Outros refugiaram-se. No entanto, se refugiaram no Açores. Ele disse que iria fazer a monarquia absoluta. Absoluta, que o certo seria a monarquia absoluta. Mas vamos ver o que esse Dom Miguel vai fazer, ok? Em 1831, Dom Pedro abandonou o Brasil, tendo conhecimento da situação que seu irmão estava a criar. Então, ele se deslocou para a Inglaterra, onde procurava obter apoios. Depois foi para Açores, juntar-se aos liberais que lá se tinham refugiados. Os que tinham se refugiado, só recapitulando, são os que defendiam a monarquia liberal. E Dom Pedro, ele também defendia a monarquia liberal. Então vocês vão entender aí, né? Isso que aconteceu com eles foi quando Dom Miguel começou a governar Portugal. Que o que eles fizeram? Os grupos sociais da monarquia liberal foram mortos. Uns foram mortos, outros foram queimados e alguns se refugiaram em Açores ou outros escaparam dessa lei. Agora a gente vai ver a segunda parte, que é Dom Miguel e Dom Pedro em guerra. Aqui a gente falou sobre a situação, o que foi que aconteceu. Realmente o que foi que aconteceu para que essa guerra civil acontecesse. Então vamos continuar. Dom Pedro e Dom Miguel em guerra. Em 1832, Dom Pedro partiu para Açores com o exército liberal, que é o exército que se refugiaram lá. Ele saiu do Brasil e foi direto para Açores com as tropas liberais, ok? E desembarcou nas praias de Midel, em Ornossa Palidor. Daí marchou em direção ao porto, tendo ocupado a cidade sem encontrar resistência, pois as tropas absolutas que defendiam a cidade foram apanhadas e surpresamente, tendo se retiradas posteriormente o exército de Dom Miguel. Entendeu essa parte aí? Dom Pedro chega
Dom Pedro, ele chega lá e o que que ele faz? Ele faz o seguinte, ele vai com as tropas liberais e chega no porto. No porto tinha as tropas de Dom Miguel, as tropas da monarquia absoluta. Então eles combateram, guerrearam lá e acabaram que as tropas da monarquia absoluta perderam e a da monarquia liberal ganharam. Entenderam essa parte? Então vamos para o próximo. Então, depois disso, o Dom Miguel cercou o porto, dando início à Guerra Civil. Quem começou a Guerra Civil, todo mundo estava achando que foi Dom Pedro. Tem umas escolas que falam que foi Dom Pedro, que falam que foi Dom Pedro VI. Mas não foi nada disso. Quem começou a Primeira Guerra foi o Dom Miguel. Quem finalizou foi o Dom Pedro VI. Ok? Depois disso, gente, eu vou continuar aqui, que foi, após o início da Guerra Civil, os liberais, com o apoio da população, registraram cerca de um ano ao cerco dos absolutos. Então, as tropas liberais, que é as tropas de Dom Pedro, ficaram cercadas no porto por um ano pelas tropas absolutas, as tropas de Dom Miguel. Entendeu essa parte? Numa tentativa de provocar a divisão das tropas de Dom Miguel, uma parte do exército liberal saiu do porto de barco durante a noite e se dirigiu ao Algarve, que é tipo mais para baixo. Ok? Eu vou tentar demonstrar aqui, gente, pra você. Eu vou ali tentar mostrar pra vocês aonde é, ok? Gente, eu consegui um mapa dos estados e aqui, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês. Esse aqui de verde é o Porto e esse aqui meio que um verde mais clarinho, meio assim. Porque aqui tá verde claro, esses dois, só que aqui tá um pouquinho escurinho e esse aqui tá... esse tá mais claro e esse tá um pouco escuro. Um pouco azul. Aqui é o Faro e o Algarve fica no Faro. É meio que a capital, entendeu? Uma das cidades mais conhecidas, ok? Depois disso, as tropas de Dom Miguel partiram, saíram a barco durante a noite e dirigiam-se ao Algarve. Depois de se dirigiram ao Algarve, dali partiu para Lisboa, que é um pouco mais para cima. É meio que tipo no meio do estado. Vou mostrar. Então, gente, depois disso, eu vou explicar a vocês agora, vou mostrar um mapa para vocês verem onde é Lisboa. Aqui é Lisboa e aqui são eu posso dizer, as ilhas de Açores. Eles saíram então aqui do Faro e vieram de Algarve, quer dizer, saíram, peraí, deixa eu explicar melhor. Então, eles saíram do Porto, vieram do Porto eles vieram diretamente para Faro. E de Faro, dali mesmo, de Algarve, quer dizer, eles saíram dali para Lisboa. Então tá certo, eles saíram do Porto, vieram para Algarve. E de Algarve vieram para o Porto. Ok? Entenderam? Compreenderam? Depois disso, as tropas absolutas e liberais enfrentaram-se na Batalha de Almofutter Algeciras. O que ganharam foram os liberais em 1834. Como vocês sabem, a Guerra Civil começou em 1832 e acabou em 1834. Ok? Depois disso, Dom Miguel assinou paz na Convenção Évora-Monte. Ok? No fim da Guerra Civil, a monarquia liberal continuou em Portugal.
Ok, gente? Vou explicar mais na frente. Depois disso, Dom Pedro voltou para o Brasil a governar. E depois disso aconteceu a situação que eles tinham uma irmã mais nova, Maria da Glória. Ou, se não me engano, é Maria da Conceição. Pra brincar, gente. Maria da Glória. Depois disso, gente, vou contar o que aconteceu bem antes. Pra acontecer essa guerra. Pra acontecer essa guerra, além daquela situação que houve, em que o irmão dele entrou em Portugal. Aconteceu uma situação bem antes que eu vou explicar agora pra vocês. Quando Dom Pedro voltou pro Brasil e ele declarou a independência do Brasil, Dom Miguel, ele se casou com sua irmã mais nova, Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade. Logo era muito nova para assumir o governo do reino. Miguel, irmão de Dom Pedro, estava interessado em governar. Então, depois disso, ele, entretanto, auxiliando o governo. Por ter organizado revoltas contra a monarquia liberal, ainda em vida, seu pai, Dom João VI, estava revoltado. Tiveram um apoio grande a partir da nobreza e a partir do clero, que se desenvolveram em volta da monarquia absoluta, para não perderem os seus privilégios e de alguns das populações. Dom Pedro decidiu então que Dom Miguel poderia regressar a Portugal, desde que aceitasse casar com uma sobrinha, Dom Maria. Ficou um pouco estranho, Dom Maria. Mas é assim, Dom Maria. Que é Dom Pedro, Dom Maria, que era a sobrinha, pelo visto. Então ele aceitou se casar com ela e governou com um regente respeitado à monarquia liberal ou constitucional. E Dom Pedro, ele aceitou. Dom Miguel, ele aceitou se casar com ela. Após isso, ele disse que iria fazer o governo com a monarquia liberal e acabou que ele não governou com uma monarquia liberal. Ele liberou um pouco com a monarquia liberal, mas depois governou com a monarquia absoluta. Que depois disso, Dom Pedro foi forçado a voltar para Portugal e expulsar Dom Miguel. Após disso, o Brasil se tornou uma colônia de novo e Dom Pedro ficou em Portugal. Depois se casou e voltou para o Brasil para governar. Então, deixou sua irmã a governar. Sua irmã se casou. Então, o seu esposo começou a governar Portugal. Agora eu vou falar só uma coisinha que eu esqueci de citar. Dom Pedro, ele ficou em Portugal até sua irmã completar pelo menos 19 anos para poder se casar. Ok? Então, essa parte aí vocês entenderam. Gente, tomara que vocês tenham entendido aí o assunto, porque eu fiz um resumo aqui basiquinho. Tomara que vocês tenham entendido bastante rápido. E um beijinho pra vocês. Deixa o like, por favor, gente, vocês me ajudam. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!